Olá! No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre o que era o racismo estrutural e quais são os privilégios que estão envolvidos em uma sociedade que é uma sociedade racista, como o caso da nossa sociedade brasileira. Hoje eu gostaria de trazer uma indicação de leitura. Nós estamos aí na Semana da Consciência Negra, amanhã é o dia 20, o dia em que se celebra a consciência negra, e nós temos uma grande produção de autores negros brasileiros e de outros lugares do mundo que não muitas vezes são lidos e colocados em lugares de destaque. Felizmente, nos últimos anos tem aumentado o interesse, a procura, a divulgação e os estudos sobre obras de autores negros, tanto de pesquisadores quanto de autores de literatura, mas essas produções ainda são minoria quando nós entramos nas prateleiras das livrarias, quando nós vamos procurar os livros na biblioteca, quando nós analisamos os livros que são lidos nas escolas, os livros sobre os quais serão feitos provas, perguntas nos vestibulares, no Enem, etc. Então hoje eu gostaria de trazer a indicação para vocês de um livro de uma autora mineira, negra, uma das maiores autoras brasileiras que nós temos hoje ainda em vida, que é a Conceição Evaristo. E o livro que eu vou indicar para vocês, que a gente vai falar sobre ele nesse vídeo, é o Ponciá Vicêncio. O livro Ponciá Vicêncio, ele vai contar a história da protagonista, que tem o mesmo nome do livro. Então, a Ponciá, a gente vai acompanhar a história dela, a trajetória de vida dela, desde a infância, quando ela morava na roça com a mãe e o pai e o irmão. O pai e o irmão passavam a maior parte do tempo trabalhando nas terras de um outro proprietário, mas ela morava então no campo com a sua família, e quando ela fica mais velha, aí com 19 anos de idade, ela resolve tentar uma nova vida na cidade. E aí a gente acompanha um pouco dessa trajetória da Ponciá na cidade também. É uma história de uma vida que a gente consegue reconhecer, que a gente consegue se identificar com ela, que é uma trajetória de milhares de pessoas do nosso país. Então é um livro muito bonito, porque a escrita da Conceição, ela tem imagens de muita beleza, de muita sonoridade, um ritmo, de uma espécie de dança das palavras. Então é um livro construído com muita beleza, mas são histórias e são memórias que são contadas, que também trazem aí muitos eventos tristes, muitos eventos sofridos da nossa história enquanto povo brasileiro, e principalmente da história das populações negras do nosso país. A história, ela nos é apresentada por meio da subjetividade, por meio das memórias da Ponciá e dessas imagens que a autora, a Conceição Evaristo, cria, que nos trazem a impressão da oralidade no texto escrito. Então, dentro do texto, nós vamos ter contato com diversos elementos da cultura afro-brasileira, nós vamos ter contato com elementos do sobrenatural, do espiritual, e também vai ter todo esse trabalho com a sonoridade das palavras e com essa tradição de contar histórias. A oralidade, ela está muito presente no texto da Conceição Evaristo, e a gente vai conseguir reconhecer bem isso no texto da Ponciá Vicêncio. A narrativa do livro não é construída de forma linear. O passado e o presente da personagem estão imbricados, e a gente tem um vai e vem nas memórias da Ponciá, e ela é uma personagem que vive imersa nas suas memórias. Então, enquanto ela está vivendo o seu momento presente, ela fica absorvida com as suas memórias e recordando esse tempo do seu passado. Mas é curioso também que a personagem mescla esses momentos em que ela está envolvida nas suas memórias do passado com momentos de ausência, com momentos em que ela simplesmente apaga. A gente não sabe exatamente o que acontece com a personagem nesse momento, mas são momentos de ausência dela enquanto ser. Ela não está ali, o corpo físico dela está, mas a mente e a consciência dela não estão naquele momento. Então as memórias da personagem, elas estão junto com esses momentos de silêncio, esses momentos de vazio, esses momentos de ausência. E isso é muito significativo, porque a história da obra, ela vai nos trazer um pouco desse passado
do Brasil, um pouco desse passado dessas populações, as memórias e também a reconstrução dessas memórias e do impacto de algumas experiências na formação da nossa identidade, da formação da nossa consciência, do nosso próprio ser. O livro vai abordar esse aspecto da permanência da nossa história de escravidão. E esse é o aspecto principal que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Para quem não assistiu, o vídeo passado do canal falou sobre o racismo estrutural. Esse é o canal Crítica à História. Se você gosta de história, se você interessa por história do Brasil, em conhecer um pouco mais do que aconteceu também em outros lugares do mundo, saber mais sobre a nossa cultura, ou se você é um estudante, está se preparando aí para o Enem, se inscreva no canal, comente, assista os nossos vídeos. Sobre a questão das permanências da escravidão presentes na obra. A família da Ponciá Vicêncio, ela vem de uma origem de pessoas escravizadas. Então, o avô da Ponciá era um ex-escravo. E o pai dela, embora não tivesse nascido como uma pessoa escravizada, já nasceu numa condição de liberdade, ele permanece trabalhando nas terras de pessoas brancas que pertenciam à família de ex-proprietários de escravos. Então, as relações de trabalho e as relações sociais baseadas na questão da raça estão ainda extremamente presentes nessa sociedade e na vida do pai da Ponciá Vicêncio. E aí eu vou ler um pequeno trecho para vocês que deixa isso muito claro e a gente consegue reconhecer a permanência ainda das formas de tratamento oriundas da escravidão, das formas de trabalho e da presença do racismo nas relações entre uma pessoa branca e uma pessoa negra colocada em posição de subalternidade. O pai de Ponciá sabia ler todas as letras do alfabeto, sabia de cor e salteado. Em qualquer lugar que visse as letras, as reconhecia. Não conseguia, porém, formar as sílabas e muito menos as palavras. Aprendera a ler as letras numa brincadeira com o senhor moço. Filho de ex-escravos, crescera na fazenda, levando a mesma vida dos pais. Era pajem do senhor moço. Tinha a obrigação de brincar com ele. Era o cavalo onde o mocinho galopava sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigia que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Senhor moço ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas. Naquela noite teve mais ódio ainda do pai. Se eram livres, por que continuavam ali? Por que então tantos e tantas negras na senzala? Por que todos não se arribavam à procura de outros lugares e trabalhos? Um dia perguntou isso ao pai, com muito jeito. Tinha medo dos ataques dele. O braço cotoco do homem, ao bater, pesava como se fosse de ferro. Era certeiro na pancada. Atingia-lhe sempre na cabeça, provocando um gosto de sangue na boca. Perguntou, e a resposta do pai foi uma gargalhada rouca, de meio riso e de meio pranto. O homem não encarou o menino. Olhou o tempo como se buscasse no passado, no presente e no futuro, uma resposta precisa, mas que estava a lhe fugir sempre. Pajem do senhor moço, escravo do senhor moço, tudo do senhor moço, nada do senhor moço. Um dia, o coronelzinho, que já sabia ler, ficou curioso para ver se negro aprendia os sinais, as letras de branco, e começou a ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo ao ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo, reconhecia todas as letras. Quando o senhor moço se certificou de que o negro aprendia, parou a brincadeira. Negro aprendia sim, mas o que o negro ia fazer com saber de branco? O pai de Ponciá Vicêncio, em matéria de livros e letras, nunca foi além daquele saber. Nesse trecho, a gente consegue perceber as permanências ainda desse passado de escravidão. O pai da Ponciá Vicêncio, desde menino, está em uma posição subalterna em relação ao senhor moço, ao filho do seu patrão, que é branco.
embora os dois tivessem a mesma idade, embora os dois pudessem brincar juntos, eles não eram iguais. As relações entre eles eram construídas com base nessa hierarquia racial. E aí a gente consegue perceber também, no próprio pensamento do senhor moço, essa presença desse racismo. E a forma com que ele pensa sobre o amigo, que é o pajem, o pai da Ponciá Vicêncio, ele se questiona, será que negro consegue aprender? Então, será que aquele que está ali me servindo, ele tem alguma coisa parecida comigo, já que ele está numa posição inferior? E aí ele testa, começa a ensinar o seu pajem, o seu criado, a aprender a ler. E quando ele percebe que ele consegue aprender a ler, ele perde o interesse e vai arrumar uma outra distração, uma outra brincadeira com aquele que ele trata como se fosse um objeto, como se fosse ali o seu serviçal, embora eles tenham a mesma idade. Então fica muito claro essas relações raciais construídas nesse trecho que eu li. Mas a Ponciá traz isso para o texto de uma forma lírica, de uma forma construída pela literatura, com muita beleza e com base nessa subjetividade de cada personagem. Também está muito presente no livro Ponciá Vicêncio e em vários outros livros e textos da autora Conceição Evaristo a importância do feminino. As mulheres, elas têm destaque nas obras da Conceição e geralmente as histórias que ela conta são histórias contadas pela ótica feminina, pela ótica das mulheres em seus mais variados papéis na sociedade, pela ótica das mães, pela ótica das filhas, pela ótica da mulher que vai para a cidade, vai tentar a vida, pela ótica das empregadas domésticas. Então são várias mulheres, várias vozes de mulheres diferentes que estão na nossa sociedade que a Conceição Evaristo traz para o texto, e a gente tem acesso a essas mulheres e a esse ponto de vista feminino, a subjetividade feminina e aos temas que são importantes nessa construção que nós temos do feminino através do texto dela. Eu recomendo muito a leitura do Ponciá Vicêncio. Para quem não conhece a Conceição Evaristo, é uma ótima obra para ter acesso aos trabalhos dela, e quem já conhece, mas não leu o Ponciá, vale a pena ler. É um livro pequeno, mas é uma história muito poderosa, é uma história muito rica e é uma história que vai trazer pra gente essas várias histórias que fazem parte da nossa história enquanto país, enquanto Brasil, que são histórias que a gente precisa lembrar, são histórias que a gente precisa dar lugar, são memórias que nós precisamos ouvir e trazer para o texto literário, trazer para a pesquisa histórica, trazer para a escola, porque são histórias que causam reconhecimento em muitos de nós por viverem situações parecidas e também naqueles que vêm de um outro lugar, mas que conseguem reconhecer as dinâmicas da nossa sociedade que ainda estão presentes desde a época da escravidão, desde a época do Brasil colônia, mas que ainda estão presentes no nosso dia a dia e que a gente precisa transformar. E uma das formas mais bonitas, uma das formas mais potentes que a gente tem de transformar uma sociedade é por meio da cultura, é por meio da literatura, é por meio da arte, que é quando a gente consegue dar novos significados para as coisas que existem, é quando a gente consegue criar novas possibilidades e encontrar as vozes de muitas pessoas que muitas vezes não têm o seu lugar de fala, não têm a sua voz ouvida. Então a arte, ela tem esse papel. A arte tem esse papel de representação, de expressão e de transformação da nossa sociedade.